Boa noite a todos que nos ouvem, somos a equipe Fazendo Direito. Quero agradecer a participação dos membros da nossa equipe que se fazem aqui presentes, como também agradecer a presença da professora doutora Larissa da Luz. Ela é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, em linha de pesquisa do Constitucionalismo, Democracia e Organização do Estado, especialista em Processo Civil pela Faculdade Sesusc, pós-graduação em Holding e Planejamento Societário pela EBPOS e bacharel em Direito pela Faculdade Sesusc. Gostaria de fazer um adendo referente a este podcast. Este podcast é um trabalho realizado pelo programa acadêmico chamado Projeto Observatório de Cidadania, liderado pelo professor Jason. O podcast está disponível dentro das plataformas de Spotify, YouTube e Instagram com o nome Projeto Católica de Cidadania. E o tema que será abordado nessa noite é a inseminação artificial caseira. Vamos falar da inseminação artificial caseira, que é um tema bem atual e um pouco delicado. Vamos explicar hoje no nosso podcast o que consiste esse procedimento. É realizado por, muitas vezes, por casais homoafetivos ou por casais héteros, onde o marido é estéril, ou até mesmo mulheres que desejam essa maternidade solo, né, vamos dizer assim. Então, o processo ele ganhou uma repercussão maior, assim, vamos dizer, através das redes sociais, grupos do Facebook, WhatsApp, Telegram, hoje chegando a 50, 60 mil participantes. O processo que eles fazem é algo bem artesanal. Um método bem caseiro, né? Isso mesmo. Aí eles chamam de tentantes e doadores, né? Uhum. As tentantes, elas entram em contatos, como eu falei, por via rede social, encontrando um doador nas características desejadas. Eles fazem o primeiro contato ali, depois pede-se muitos assim, exames, né, para ver se não tem nenhum risco maior. Tipo de doença transmissível. Isso. Aí, muitas das vezes, vai até o local residência da pessoa, hotel ou motel. Aí, o doador, ele faz essa coleta do sêmen no potinho. Geralmente, eles utilizam uma seringa, até por sonda, geralmente eles fazem esse processo, ou no potinho. A inseminação, ela ocorre ali nesse espaço. Geralmente a mulher, ela fica alguns minutos ali com as pernas elevadas e fazem todo esse processo para que tenha um sucesso maior, assim. Lembrando, né, que o local onde elas realizam, né, retiram esse material biológico, né, é totalmente, né, contaminado, não é um ambiente limpo, não é um ambiente estéril. O material biológico não é passado, né, por nenhum tipo de processo para realmente constar se ele tem algum tipo de doença sexualmente transmissível, como uma AIDS, como uma hepatite, são alguns graus de hepatite, né? Não é nada conferido antes de fazer essa inserção dentro do corpo da mulher, né? Lembrando que é totalmente caseiro e totalmente em condições que não são apropriadas, né, no âmbito médico, né, recomendados pelos médicos, né. O que dificulta o processo é que não existe uma regulamentação que diz quais são os pontos, né, e não é crime fazer inseminação artificial caseira, sendo doação do esperma. Seria crime se o doador vendesse o esperma. Então, vamos pensar o seguinte. Por que existe uma resolução do CRM para tratar sobre o assunto? A resolução do CRM, do CFM, ela traz aqui questões que vão trazer uma segurança em relação à saúde da mulher, né, que passa por um procedimento de reprodução assistida. Então, as clínicas de inseminação artificial, elas têm que tomar vários tipos de cuidado. Elas têm que fazer todo esse controle de pesquisa prévia sobre doenças transmissíveis, né, para que tenha esse controle, para que não se transmita, não se coloque a gestante em risco, né, contraindo uma doença. Faz também toda a investigação, o controle de quantidade de gravidez possíveis com com a doação de material biológico, né? Exatamente, com a doação daquela mesma pessoa, para que não se tenha também uma multiplicidade de crianças geradas daquele mesmo doador no mesmo espaço territorial, e isso talvez possa gerar algum outro problema futuro, né? Então, o doador, ele pode gerar até 2 crianças, né, para famílias diferentes dentro de um espaço específico. Então, a razão de existir de uma regulação pelo CFM
É para evitar todos esses riscos que quem faz a margem, né, da resolução, que faz pelo método caseiro, que não se submete a esses impedimentos que uma clínica de reprodução assistida precisa evitar, acabam acontecendo, né? Sim. Então, Sim, infelizmente, devido aos altos custos ali para fazer uma inseminação artificial. Qual é o valor de uma inseminação artificial hoje? Uns 20 mil? eu imagino que por aí. Eu não posso falar em valores Não, ela porque varia eu de clínicas. eu não varia de sei Tem uma variação, exatamente. chegando até uns 40 mil reais. Eu tenho bastante pessoas conhecidas, né, que tentaram 2 a 3 vezes e depois não tiveram mais condições, né, financeiras, né, para arcar, né, para bancar uma inseminação artificial numa clínica. E aí recorreram para adoção mesmo, né, para esperar numa fila. A última vez que eu tive contato com uma pessoa que fez, cada tentativa dela era cerca de 9 mil reais, e já faz muito tempo. Nossa. Né? Então, qual que é o problema? O que faz com que as pessoas procurem o método caseiro, né? E não se submetam às clínicas de inseminação artificial com toda a segurança que elas oferecem? O custo. O custo. Qual que é o problema aqui? Quando a gente tem uma situação de inseminação caseira, eu tenho um custo também. Porque para aquela pessoa que precisa registrar o filho havido de uma inseminação caseira, eu não consigo registrar sem passar por um processo judicial. Pelo menos a outra parte, né? A gestante, ok, ela vai conseguir. A declaração de nascido vivo vai sair no nome dela, não vai ter problema nenhum. Mas e o cônjuge dessa pessoa? Como é que ele vai registrar? Né? Então, se é um casal de 2 mães, eu preciso aqui entrar com uma ação para pedir uma autorização para registrar a dupla maternidade em razão da exigência, né, de documentos específicos que eu não vou ter. Eu não vou ter uma declaração do responsável técnico por uma clínica de inseminação artificial, porque não foi feito numa clínica de inseminação artificial. Então, se eu tenho um custo para ingressar com uma ação, para autorizar o registro, eu aqui também tenho um problema. Gera custos. Vai gerar custo de qualquer Sim, forma. até o deslocamento do doador, as questões de fazer os exames para verificar se não tem nenhuma doença. Sim. Claro que o custo com o processo menor, né? é menor. Eu tenho o Sim. benefício da justiça gratuita, né? Que, se for o caso, pode ser concedido. Mas, ainda assim, tem toda uma burocracia, né? Eu preciso de um processo, eu preciso demonstrar, dependendo do caso, que existiu afetividade, que houve um planejamento familiar, que a gente está numa união, né? Então, a segurança para o cônjuge não é a mesma que se eu estou diante de uma clínica. E, prof, essa questão de, por exemplo, entrar com esse processo, né, para legalizar, por exemplo, a paternidade, né, para colocar o nome da criança quando é um casal de mulheres, né, por exemplo, demora muito, demora mais ou menos o período da gestação, ou se faz depois que a pessoa o neném já nasceu? Como é que funciona? Se faz depois que a criança nasceu, porque, né, eu vou registrar ela depois do nascimento, né? Qualquer criança é registrada depois do nascimento, independente do tipo de concepção. Sim. A demora, não tem como eu dizer rápido ou demorado, depende, né? Todo o processo, depende da comarca, se aquela comarca tem muitas demandas, se não tem. Não A tem dupla como maternidade, precisar. o requisito união estável, ele é cobrado no registro da criança? Não, eu não preciso estar em união estável, mas Sim. isso tem que fazer parte de um planejamento familiar, né? Eu tenho que ter, se não fizer, passou um tempo, né? Eu não tenho mais a intenção de estar com aquela pessoa, né? O caso das mães quererem se divorciar, tem que ter afetividade com a criança, né? Sim. Na situação de ser logo após o nascimento, eu preciso demonstrar que há aqui a intenção de um planejamento familiar, que foi feita a inseminação caseira pensando num planejamento familiar. E a falta de segurança jurídica, sim, também ele vai para o doador. Porque, um exemplo, uma futura busca pela paternidade, um exemplo. Quando é numa situação feita numa clínica, eu tenho sigilo com o doador. Exatamente. Né? O doador, ele tem a seu favor o sigilo. Eu tenho segurança que essa informação não vai chegar, eu tenho isso bem delimitado. Quando é numa situação de inseminação caseira, as partes sabem quem é o doador. Né? Elas buscaram por ele está lá. Sim, né? não existe um Não sigilo, existe né? esse sigilo. Sim. Quem garante que essas pessoas, né, não vão posteriormente, numa situação de necessidade, enfim, né, por algum motivo, independente de qual seja,
Fazer a cobrança dessa paternidade, né? Tentar demonstrar que houve um relacionamento, ainda que casual, que não foi uma doação, mas que foi um ato de conjunção carnal, Sim, né? Eles fazem o contrato conhecido como contrato de gaveta. E se não fizer? E se não fizer, aí... Mas esse contrato de gaveta é válido mesmo? Ele serve como prova, para dizer Como que houve garantia. só a doação de um material genético. Eu não quis conceber um filho, eu só quis doar o meu material genético. Isso tem peso relevante. Nesse caso, talvez, tipo, um registro das conversas ou algo assim já também não serviria, talvez? Serve como prova, mas vai caber ao juízo definir se realmente Sim, e até foi mesmo uma doação ou não. As questões de tempo, né? Vamos colocar ali 5 anos, você não vai ter uma gravação de uma conversa no Não. WhatsApp por tanto tempo. A não ser que tu tenha segundas e terceiras intenções, né? É. E o reconhecimento de paternidade ele é imprescritível. Então Exatamente. eu posso pedir o reconhecimento a qualquer tempo. E ficaria dentro dos direitos e sucessões, um exemplo, o doador com 100 filhos, um exemplo. Imagina. Todos eles buscando o direito à paternidade, já que E sem eles sigilo sabem, nenhum, né? já que não tem o sigilo, eles sabem quem é o pai, um exemplo. Sim. Mas assim, se eu tenho a doação, se de fato demonstrar que a doação não houve a intenção de conceber aquele filho, isso foi tratado, foi estabelecido entre as partes que seria só uma doação de material genético, definida que houve uma inseminação de fato, não há direito sucessório, né? Os Certo. doadores de sêmen, eles não têm responsabilidade aqui em relação ao direito sucessório. Os doadores, as crianças navidas de inseminação artificial, elas não têm direito sucessório em relação aos doadores do material genético. Tá? Isso vai ter uma relação sucessória, aqui vai ter um direito sucessório no caso de ser estabelecida uma relação afetiva, uma maternidade afetiva ou biológica natural, né? Em que houve, de fato, a concepção de um filho e não uma doação de material genético. Né? Tanto é que a gente fala até, aqui a gente entra num embate, até mesmo em relação a essa resolução do CFM, se eu posso quebrar o sigilo do doador frente a uma questão de saúde, né? Eu tenho a favor do doador o sigilo, Sim. mas em pesquisas, né, acadêmicas, a gente pode até defender a quebra desse sigilo numa situação extrema de saúde, né? Em que eu precise saber a minha origem biológica, a minha origem genealógica, para poder dar um tratamento adequado de saúde. A professora diria essa origem biológica seria algum tipo de, por exemplo, genética de câncer, algo parecido com isso, né? Para pesquisar a fundo, para conseguir ver de onde que veio essa Isso, ramificação. ou então né? até mesmo alguma doação de uma medula que talvez A pessoa possa ser compatível. Exatamente. Uma Entendi. situação assim, então, em situações assim mais extremas é que se pensa em quebrar o sigilo. Mas o sigilo ele é algo muito importante, Sim. porque imagina, se a gente teria bancos de sêmen se não houvesse o sigilo e se fosse fácil, né, um pedido de reconhecimento de paternidade, né, para fins sucessórios principalmente, né, a gente poderia impossibilitar a inseminação artificial. Então o sigilo ele é importante. Sim. Essas tratativas, esses requisitos, né? Eles são importantes para que a gente estabeleça bem aqui que não tem regime, não tem direito sucessório, não tem direito ao reconhecimento de paternidade, para que a gente tenha, né, consiga viabilizar o procedimento, para que a gente consiga viabilizar a inseminação artificial. Sim. A inseminação artificial, assim, ela está ganhando também, vamos dizer, mercado, além das, como eu falei, das redes sociais. Através... Os adeptos, né, estão cada vez Isso. mais, né, assim, até porque, como a gente falou algumas vezes, pela visão, né, muito se procura por conta do alto valor numa clínica, né, particular. E vários casais, assim, eles estão, um exemplo da Aline e da Simone, que em 25 de abril de 2021 elas fizeram uma reportagem para o UOL, falando do sucesso da inseminação artificial. Aí contando... É complicado porque é o É sucesso, né? difícil, porque a gente vê situações de pessoas que não têm uma condição financeira suficiente para arcar com todo esse tratamento, mas aí vamos permitir que não seja feito dessa maneira? A gente vai colocar em risco a saúde de quem não tem? Exatamente. A gente tem aqui uma situação muito delicada mesmo. A né? própria Anvisa emitiu nota sobre Os procedimentos, né? Porque muitas vezes a inseminação ali, né, é feita, a injeção do material, ela é feita por uma seringa. Sim. Como que foi a utilização dessa seringa? Ela tá esterilizada. Ela tá esterilizada, ela não É o tá. básico, né? O material genético tem Assim, algum risco? Só eu fico imaginando, eu imagino a cena na minha cabeça, né? Por exemplo, assim, vai acontecer ali o procedimento, né? Vamos chamar isso de procedimento, porque é um procedimento. Aí eu fico imaginando na minha cabeça, assim, a pessoa abrindo, ou não sei, porque esperamos que a pessoa compre, né, a seringa embalada na farmácia, nova, né? 0 bala, né? Pra não ter risco. Mas daí tu fica imaginando assim, ó. A pessoa abre e daí já coloca em cima da cama, por exemplo, se for, como o Leandro citou ali, num hotel, num motel, que foi esse encontro. Já tá sujando o material, já tá, tipo assim, já não é mais estéril. Aí tu vai fazer a introdução dessa seringa dentro
da vagina da mulher, né? Aí nossa, é uma coisa... Até essa própria introdução do material ali já envolve a falta de conhecimento na área, né? Porque eu acredito que ninguém vai fazer um cursinho de como... Então, né? imagina isso acontecendo, né? E sobre uma forte pressão psicológica Sim. na hora. Isso, É que eu acho que na hora, esses riscos, eu acho, né, é menor. Esses são, tipo assim, se acontecer, não que tudo bem, mas, tipo assim, é um menor risco pelo fato de gerar uma criança. E isso se torna pequeno em concepção a todo o aparato da gravidez. Eu acho que pode ser o que também passe na cabeça das pessoas. E não só isso, tem a questão também da velocidade, que tem que ser um procedimento rápido. Rápido, porque o esperma, ele tem uns segundos, né? São segundos que eles podem ficar fora, porque daí eles já estão inaptos, né? De serem inseridos Sim, depois. aí ali na hora, no momento, Tu não por ser pensa, rápido, não pensa, só vai pegar e vai fazer. Tem todo o risco do machucar a própria mulher, né? em si, né? No procedimento. E risco de contaminação, bactéria, Sim. né? Todo procedimento em si tem um risco à saúde da mulher. Sim. Até a resolução 2320-2022 do Conselho do CFM, né, que traz a regulamentação para uma inseminação artificial in vitro, né, ela traz assim o procedimento adequado da questão dos exames. Faz o primeiro exame, 6 meses após a doação, faz outro exame. Já para verificar essa janela imunológica. Isso, até porque, assim, alguns tipos de vírus e bactérias, elas demoram pra se manifestar no corpo, né? Que a gente fala que Exatamente. é como se ela estivesse dormindo, né? Aí basta tu ter um pico de imunidade e ela eclode, digamos assim, um jeito mais fácil, né? Então, eu até posso estar com alguma coisa. Ela pode estar incubada. Mas a partir do momento que a minha imunidade cai, ela quebra e vai pro corpo inteiro. Então, realmente, pode ser que daqui a um tanto tempo antes você não tinha, por exemplo, sei lá, uma sífilis, e depois de 6 meses, tu tenha. E não só isso pra mulher também. No caso do procedimento dá certo ali, mas alguma doença, alguma coisa, passar pro bebê também. Sim, exatamente. Exatamente. Então, assim, a resolução, ela tem uma razão de existir. Sim. Senão ela Exatamente. não existiria. Sim. E essas razões são muito importantes. Então, a gente não tem como abdicar disso para permitir uma inseminação caseira. Sim. Né? Não digo nem permitir, né? Porque proibida, ela não dá né? para dizer que ela é proibida. Né? Ela precisa seguir regras em Sim. que não há, né, esse cumprimento dessas regras. Então, assim, isso se trata de uma situação de saúde. A saúde é um direito constitucional, Sim. né? E o planejamento familiar também. Sim. Então, a gente tem que levar isso para o poder público. Então, eu entendo que o SUS deveria agir em situações assim. Por que eu não posso fazer uma inseminação artificial, então, paga pelo Estado? Uhum. Ok, eu tenho adoção, né? Eu posso entender que é um custo muito alto para o Estado. Uhum. Eu já tenho adoção como possibilidade, né, de se ter um filho se eu sou estéril, se eu não consigo pelos meios biológicos convencionais, né? Mas quem sabe seria um jeito de se evitar e tratar isso como uma questão de saúde mesmo, e incluir no SUS a realização da inseminação para aqueles casais que de fato comprovarem que não têm renda suficiente. Sim. Né? Talvez seria o jeito de pensar em algo nesse sentido. Talvez eu acho que a adoção não venha antes dessa fertilização caseira, né? Desculpa. Pelo fato de você querer gerar uma vida no seu próprio corpo, né, prof? A prof é mãe, a prof sabe, né? Qual é a sensação, né, de gerar um nenenzinho, esperar ele por 9 meses, né? É diferente de você entrar numa fila de adoção e esperar, por mais que tu tenha aquele tempo, mas, querendo ou não é que você não criou o laço com a criança, né, que você vai adotar. Mas uma gestação sua mesmo é totalmente diferente, né? É o sentimento de ter alguém no ventre. Sim. Né? Uhum. Lógico, os laços de afeto de uma filiação adotiva são tão fortes quanto. Sim. Né? Exatamente. Mas eu entendo que tem pessoas que queiram muito, tenham um sonho de ter essa sensação, né? de Sim. alguém no seu ventre. E também tem a questão do processo de adoção ser muito demorado. Então, Sim. tem gente que não quer estar esperando Eu conheço tanto gente tempo. há 10 anos na fila já da adoção. E assim, ó, sabe o que é mais revoltante? Só fazendo um adendo assim rapidinho, né? É que tem tanta criança, né? Por que eles não... Aí a gente entra em outra discussão bem importante, né? É realmente demorado? É demorado por quê? Porque É eu cauteloso, escolho né? características específicas. Quem sabe se eu não escolher aquelas características específicas, eu Sim. seja mais rápido. E também por ser um processo bem cauteloso, né? Sim, até porque tu não pode Sim. entregar uma criança pra qualquer pessoa, né? Exatamente. Aquela criança já passou por uma destituição de poder familiar. Sim. Né? Então, tu tem que tomar um cuidado. Os traumas que você pode gerar entregando para uma família que depois se Desestruturada, devolver né? Sim. são
É um assunto bem complexo, né? Que gera muitos... não é tabus, mas tipo assim, geram muitas prerrogativas, muitas opiniões, cada um tem a sua, né? No meu ver, assim, a facilidade e o Baixo custo, né? baixo custo e a proporcionalidade que está acontecendo, Sim. falta o poder público olhar com mais carinho para a quem sabe inseminação artificial. campanhas de informação dos riscos que se tem para a saúde Sim. da mulher que se submete a uma inseminação Exatamente. caseira. Sim. Talvez aqui a gente precise de informação. Sim. De mostrar, olha, eu entendo o que você queira fazer, eu entendo que o custo numa clínica é alto e que talvez isso seja o ponto principal que te faça querer uma inseminação caseira, mas você precisa saber que você está sendo submetida a tais riscos. Sim. Então, quem sabe seja deixar claro, né? Dá para a mulher essa conscientização daquilo que ela vai passar. E parece assim uma coisa tão óbvia, né? Tão básica, né? Mas precisa ser dita, Precisa né? ser dito. Precisa ser dito. Nada é tão básico que não precise ser A minha mãe reforçado, sempre precisa fala ser que o dito. básico precisa ser dito, porque às vezes as pessoas não sabem o básico. Exatamente. A gente não ensina adultos a escovar os dentes, a fazer Sim. higiene. Então, a gente precisa esclarecer tudo. A gente Sim. precisa falar, né, para todo mundo quais são os riscos dela se submeter a isso. Sim, exatamente. Professora Então, prof, Larissa. muito obrigada por estar com a gente nessa noite. Muito que obrigada agradeço. pela presença, pela tua participação. Eu que agradeço o convite, espero ter contribuído. Estou sempre à disposição no que vocês precisarem. Com certeza contribuiu muito. E foi muito dinâmica a nossa conversa. Fluiu muito bem.